E eu vim falar aqui também, porque assim, vocês acabaram de me ver no vídeo do Hobbit. Com certeza os dois vídeos não vão sair no mesmo dia, mas eu já quero comentar uma coisa. Queria comentar com vocês que eu fiz uma fanfic sobre o Luke Castellan. E, sabe o Luke do Percy Jackson, lá do Ladrão de Raios, da primeira série? Então, eu dei um unbox desse livro pra minha irmã de aniversário e ela tá lendo e ela tava comentando comigo porque o Luke é revoltado com os deuses. Por quê? Porque assim, a justificativa que o tio Rick deu pro Luke ser revoltado com os deuses é que o Hermes levou a mãe dele lá e quando a May foi tentar virar o oráculo, ela acabou endoidando e deu ruim e o cara deixou o Luke com a mulher louca. Foi isso é que o tio Rick falou, que ele meio que deu uma explicação. Mas, assim, eu acho muito estranho que o Luke só se revoltou por causa disso. Eu sei que os semideuses, eles são meio doidos da cabeça, muito instáveis. Mas é muito pouco pra ele ter se aliado com Cronos e tentado acabar com o mundo. Então eu decidi fazer uma história antes do Percy Jackson. E a história vem... Eu tentei deixar bem do jeitinho do Percy. Primeiro o Luke começa falando que ele não queria ser um semideus. Ele encontra com a Thalia. Você vê que a Thalia quer ter alguma coisa com o Luke. Mas o Luke só vê ela como uma irmã mais nova que nem ele vê a Annabeth. Eles chegam no acampamento e o Luke ele começa a perceber que alguns filhos de deuses menores, eles são tratados como lixo. E ele começa a ficar revoltado com isso. Ele começa a ver também que tem uma categoria de semideuses que são treinados para limpar os monstros, para os heróis irem nas missões. Eu coloquei Esquadrão da Limpeza, mas é uma coisa que eu inventei, gente. Não tá... não saiu do tio Rick. É uma coisa que eu fiz para dar para dar um contexto. E ele começa a ir nessas missões e ele começa a ver que os deuses eles não cuidam muito bem dos filhos. Ele vê os filhos morrendo na frente deles e pouco se importa. E os amigos novos do Luke, que são o Jay, a Beatriz, os dois primos que são o Heitor e o Demos, que é daqueles os deuses do medo e do terror, que são filhos de Ares e eu acho que de Afrodite. E uma filha de Apolo. E ele começa a notar que os deuses não estão nem aí pros filhos. E conforme vai passando a história, o Luke ele se apaixona pela Esmeralda. Eu tinha que colocar algum ponto romântico com trágico, é meio assim, sabe? E o que acontece? Ele vai perdendo os amigos e isso ele vai doidando assim, sabe? E eu consegui fazer que até a história chegasse quando o Percy aparece, quando eles têm a treta lá, que ele rouba o raio e tal, que eles se unem a Cronos. E aí a minha história ela vai até a maldição do Titã, que é quando a Annabeth é sequestrada pelo Luke e eles tiram o Titã de segurar o céu. E é nesse momento que ele perde o par romântico dele, que é a Esmeralda. E ele termina de ficar doido. Ele termina de ficar doido. E aí ele tenta matar o Percy. E aí ele vê que a situação tá ruim. E aí ele tem uma rendição, assim. Fica uma coisa melhorzinha do que mostrou nos livros do Percy Jackson. E é bem legal, assim. Eu fiz bem dinâmico. E eu vou deixar o link aqui na descrição. E se vocês quiserem dar uma olhada, é bem divertidinho. Vai com carinho. Se não quiser, não precisa ler. Eu só tô comentando que assim, eu fiz a fanfic. Então, sinta-se à vontade, assim, de ler. Se você não quiser, não leia. Mas eu achei bem cômico. Eu tentei deixar bem brasileirão, assim, sabe? Eu botei um monte de piada que eu acho que só os brasileiros vão entender. O Luke, ele se aproxima de um outro filho de Hermes e eles acabam... O Luke começa a aprender a ser um espadachim com o filho de Hermes. Então, quando ele morre... O Luke, ele fica muito desesperado. Ele perde o chão, assim, sabe? Tanto que, com essa morte do filho de Hermes, é uma das principais coisas que faz ele se aliar a Cronos. E aí ele descobre que o Hermes, ele tava tentando matar o Luke de todos os jeitos possíveis.
E isso faz ele ficar mais revoltado e ele se une ao Cronos. Então eu fiz um negócio que se o Hermes não tentasse matar o filho todas as vezes que ele tentasse sair do acampamento, talvez o Luke ele não tivesse se aliado a Cronos, talvez ele não fosse o subordinado de Cronos, entende? Porque, pelo que acontece, tudo que os deuses tentam fazer sempre voltam pra eles como uma maldição. Então eu fiz bem assim. Tipo assim, o Luke ele já estava destinado a ser um discípulo de Cronos. Em vez do Hermes fazer coisas boas pro Luke ficar assim, putz, será que eu tô fazendo coisa certa? Ele fez coisas ao contrário que fizeram o Luke falar assim, eu vou matar todos os deuses, tô indo lá me juntar ao vovô. Entendeu? É isso que eu tentei colocar. E eu achei bem divertido. E conforme eu tava pesquisando sobre o Luke, o que eu acho muito ruim é que tem poucas coisas do Luke. O Luke ele é só comentado na primeira série e foda-se, não existe mais coisa do Luke. A Talia tem mais história que o Luke. A Annabeth, bom, a Annabeth tem mais história que o Luke, mas você entende que é meio triste assim, sabe? Só o Luke não tem nada. É muito, ai, me dá ódio. E aí eu tava pesquisando e aí eu comecei a notar que o Luke e o Percy, eles são espelhos um do outro, eles são personagens espelhos. Isso normalmente acontece sem o autor perceber, porque ele precisa de um vilão que tenha uma história que seja o oposto do herói. Então, normalmente quando isso acontece, é muito espontâneo. Porque assim, o Luke, ele é um semideus, de um filho de um deus que não gosta dele. E ele tem uma mãe doida que nunca deu amor. Enquanto o Percy, ele é filho de um dos três grandes. Ele recebe amor do pai e recebe amor da mãe. Você entende como os dois são super parecidos? Eles têm um elo da Annabeth, eles têm um elo da Talia. E quando o Luke ele perde o amor dele, coisa que o Percy não perde, porque eu acho que se o Percy perdesse a Annabeth, eu acho que ele ia ser tão doido quanto o Luke. Ele... nem sei como falar. Me deixa até sem palavras, entende? E eu fiz a história, assim, o Luke ele vai passando os anos conforme a história vai avançando. E você vê que ele vai ficando... ele começa a ficar meio revoltado, começa a ficar meio ansioso, ele começa a ficar meio estressado, assim. E é muito bom, é muito divertido. E eu queria saber se vocês podiam lá dar uma força, ler. Eu costumo colocar tanto no Wattpad quanto no Spirit. Então, eu vou deixar o link na descrição e vão lá e dão uma olhada e falam assim, nossa, gostei, nossa, não gostei. E comenta nos comentários lá tanto do Wattpad quanto do Spirit, me fala assim, por que você não gostou? Porque eu quero saber, entendeu? Então é isso, gente. Beijo, obrigada. E mais uma coisa, um ponto de coisa assim. Eu quero falar aqui que eu tô entrando numa noia de mudar algumas coisas que eu não concordo. Primeiro foi o Luke, eu dei uma história pro Luke. Agora eu acho que eu vou mexer com como treinar seu dragão. E se vocês quiserem ver, comentar, falar assim, nossa, você pode mudar tal coisa, deixa aqui nos comentários também, porque é bom essa troca, né? Então é isso, gente. Obrigada, beijo. Tchau, gente.